Gisleno. Boa tarde, pessoal. Aqui na nossa primeira live no YouTube, testando aqui essa ferramenta. Confesso para vocês que nunca tinha feito uma live aqui no YouTube. E o Cleiton. E aqui, pessoal, Na verdade, eu atendi essa sugestão aqui do nosso amigo Cleiton, né? Eu estava com uma reunião marcada lá no nosso grupo e eu ia fazer reunião lá ou pelo Meet ou pelo Zoom, mas o Cleiton ele acabou me falando sobre de eu experimentar, utilizar aqui o YouTube para ver como que funcionaria essa plataforma. Ele falou que seria melhor e eu gostaria de saber de vocês que estão aqui se realmente está boa, se a qualidade da imagem está boa, se o áudio que vocês estão recebendo está bom. Se vocês puderem me dar esse feedback aí, vai me ajudar demais. Tá certo? E eu tenho aqui, pessoal, algumas anotações. Muito massa, viu? Quero agradecer desde já você que tirou um tempo para estar aqui junto conosco, para compartilhar um pouquinho de conteúdo, tá bom? E o tema da nossa live, da nossa reunião aqui, eu vou chamar de reunião, né? Áudio bom, imagem boa. Obrigado, Gisleno. Valeu, muito obrigado mesmo. E o tema da nossa live é a importância de viver por propósito. E se vocês puderem já compartilhar, tá bom? Dar um joinha também, fechar aqui o chat e dar um likezinho para ver se o YouTube entrega, né? Para mais pessoas, vai ajudar também. E se apertar lá também, aqui embaixo, no compartilhar e enviar aí nos grupos de WhatsApp, ou seus amigos no WhatsApp também, vai ajudar mais pessoas a estar aqui conosco, participando aqui desse transbordo de conteúdo, né? Então, pessoal, para iniciarmos, para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Taveira e o motivo de eu estar aqui hoje, fazendo aqui essa live, é compartilhar aquilo que tem fervido dentro do meu coração, na verdade, e transbordar na sua vida por completo. O tema da live é a importância de viver por propósito, e aqui eu vou falar de alguns pontos, na minha visão, que eu acho que seria viver por propósito e por que é importante viver por esses propósitos, tá bom? Em primeiro lugar, pessoal, uma das coisas que a gente tem que diferenciar logo de cara é propósito de objetivo, ou de meta, ou de alvo, tá certo? Meta, objetivo, alvo, eles são, digamos assim, no meu ponto de vista, muito sinônimos, tá bom? Quando eu coloco um objetivo, quando eu coloco uma meta para ser atingida, na verdade, eu estou colocando uma fotografia de algo que talvez esteja só na minha mente, tá certo? Então, eu idealizei, eu mentalizei conquistar algo ou chegar em algum lugar, e aquilo passa a ser uma meta, passa a ser um objetivo, né? E isso é importantíssimo termos na nossa vida, eu posso dizer assim, em qualquer área, tá certo? E voltando mais para um assunto que eu tenho falado mais, que é sobre a área financeira, é muito importante você ter uma fotografia final, principalmente para a sua vida financeira. Por exemplo, digamos, eu quero... Não é razoável, digamos assim, você simplesmente dizer assim, Thiago, eu quero ser rico. Ser rico, ele é muito relativo, tá bom? A questão da riqueza, ela é muito relativa. A riqueza para você é uma coisa, a riqueza para mim é outra. Então, ser rico, ele é muito relativo. Não podemos dizer que ser rico seja um objetivo, ou seja um alvo, tá bom? Agora, quando eu coloco assim, eu quero ter um patrimônio, digamos, de 100 mil, eu quero ter 100 mil reais em patrimônio no mercado financeiro, guardado, na poupança, seja onde for, eu estou colocando um objetivo de maneira específica. Então, aqui eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu quero 100 mil reais, e mais importante ainda, quando você coloca uma data. Eu quero 100 mil reais, vou demorar, ou vou atingir esse objetivo dentro de 3 anos, dentro de 4 anos.
Então, você colocou aqui um objetivo, tá certo? Uma fotografia final para ser atingida dentro de um determinado percurso de tempo. No caso aqui, 4 anos. Então, aqui eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. E por que que isso é diferente de propósito? Exatamente porque o propósito, ele vai transcender a metas, ele vai transcender a objetivos, ele vai ser maior do que os objetivos. Por isso que é importante a gente viver por propósito. E aqui eu vou tentar ser bastante explicativo, assim. Vocês podem aqui comentar se estão entendendo, não. Se quiser deixar pergunta também, fique à vontade, tá bom? Mas o que seria, no meu ponto de vista, viver por propósito, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é viver por propósito é diferente de simplesmente ter um objetivo de vida. Por quê? Porque quando eu simplesmente tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, quando eu atinjo, o exemplo que eu falei agora, se meu objetivo é atingir 100 mil reais, no momento em que eu atinjo esse objetivo de 100 mil reais, aquele meu objetivo, ele se encerrou. E o propósito, ele não se encerra. Tá me entendendo, pessoal? Então, a primeira diferença é, quando eu vivo por propósito, o meu propósito, ele não tem um fim pré-definido. Então, eu vou dizer para vocês logo aqui de cara, o meu propósito atualmente é transbordar ou ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir na área financeira. Por quê? Porque foi algo que eu fui por muito tempo bloqueado. Eu fui uma pessoa, por muitos anos, endividado, financeiramente falando. Por muitos anos, apesar de eu, por muito tempo também, creio que desde os meus 18 anos de idade, ter sido funcionário público, mas apesar disso, de eu ter uma previsibilidade de receita, digamos assim, isso não me ajudou a não ser endividado, tá bom? E o que foi que transformou, que modificou a minha vida? É educação financeira, ter conhecimento sobre investimentos. E aqui eu já gostaria de deixar uma dica fenomenal, e está até escrito, eu coloquei um pouquinho da minha trajetória no meu e-book, tá certo? 3 códigos para qualquer pessoa conquistar a liberdade financeira, que eu vou disponibilizar lá no meu link lá no meu canal do Telegram, tá certo? Assim que a gente atingir 100 inscritos no canal do Telegram, eu vou estar disponibilizando lá esse livro, tá bom? Esse e-book. 3 códigos para qualquer pessoa atingir a liberdade financeira. A última vez que eu olhei aqui, a gente estava faltando só 5 pessoas. Estávamos com 95 pessoas inscritas lá no canal. E no e-book, pessoal, eu escrevi um pouco da minha trajetória, tá certo? Esse passo a passo. Muitas crenças eu tive que quebrar para poder estar onde eu estou. Então, o meu propósito hoje é transformar pessoas, principalmente na área financeira. Isso não me limita a conversar sobre outros assuntos, como eu estou fazendo agora, falando sobre propósito. E por que é importante a gente ter um propósito bem definido? Porque quando eu tenho um propósito bem definido e não simplesmente um objetivo, nada consegue me parar. Então, esse meu propósito de compartilhar assuntos financeiros, assuntos sobre investimentos, questão de sair das dívidas, mesmo eu não recebendo nada, que é o que acontece aqui, eu não cobro para falar sobre isso. As pessoas que estão aqui acompanhando, estão num grupo de WhatsApp em que ali eu distribuo todos, quase que diariamente, conteúdo sobre investimentos no meu canal do Telegram também. E mesmo eu sem receber nada por isso, nenhum tipo de pagamento, isso não me para, não me motiva. Por quê? Porque o meu objetivo, ele não está, o fim não está em ser remunerado, tá bom? Por que, pessoal? Que é essencial a gente descobrir isso. Porque quando a gente descobre o nosso propósito, tá certo? Quando a gente descobre realmente o propósito que a gente colocou no coração, e isso arde dentro de nós, independentemente do que aconteça, isso não pode nos parar, tá certo? Por isso que eu coloquei como tema dessa live a importância de viver por propósito. E aqui eu gostaria já de deixar o primeiro ponto, se você pudesse anotar. Qual o primeiro ponto que eu posso destacar aqui da importância de viver por propósito? É que quando você vive por propósito, esse propósito incutido nele, existe uma missão, ou existe, eu posso dizer assim, uma trajetória de ferramentas ou de coisas que você vai realizando nesse percurso para que você possa ir atingindo esse propósito. Então, no meu caso, para atingir o meu propósito de ajudar pessoas no sentido financeiro, de sair das dívidas e de começar a investir,
eu tenho que fazer diariamente conteúdos para ajudar essas pessoas. Então, eu tenho que falar sobre investimentos, eu tenho que fazer áudio, eu tenho que fazer vídeos, eu tenho que montar aulas, estratégias para que as pessoas possam ver, através desses conteúdos, o como é simples, o como não é difícil sair de uma situação, muitas vezes, de dívidas e começar a investir. E para que isso aconteça, eu tenho que realizar todos esses trabalhos. E se eu não tiver um propósito específico bem definido, a partir do momento em que, muitas das vezes, eu não estiver tendo um retorno, um engajamento, eu vou parar. E é isso que acontece com muitas das pessoas. O primeiro ponto que eu gostaria que você anotasse aqui é: quando você está vivendo uma vida por propósito e tem um propósito bem definido, nada consegue te parar, tá certo? Qual o motivo que muitas das vezes as pessoas se colocam para fazer qualquer coisa, principalmente nas redes sociais? Ah, eu quero aqui, Thiago, vou começar a compartilhar aqui assuntos sobre emagrecimento, sobre desenvolvimento pessoal, tá bom? E as pessoas postam uma vez, postam duas, postam por uma semana, e às vezes o perfil está começando e não tem aquele engajamento que a pessoa quer, e por não ter, muitas das vezes, esse retorno imediato, as pessoas desistem. Por quê? Porque o propósito dela, na verdade, não era aquele, ou então esse propósito não estava bem esclarecido e definido. Porque quando esse propósito está bem esclarecido e definido, independentemente se você está tendo um feedback, um retorno, você vai estar fazendo, porque você sabe que aquele conteúdo que você está distribuindo vai ajudar, pode transformar pessoas, e se você colocou isso como propósito, nada pode te parar, tá bom? E eu gostaria de perguntar aqui para vocês que estão aqui, a gente está com, nesse momento aqui, 9 pessoas, 8 pessoas. Se vocês têm um propósito definido para a vida de vocês, se vocês já identificaram, já definiram um propósito específico, ou se vocês não sabiam ainda essa diferença de propósito para objetivo, para meta, comenta aqui. Deixa eu escutar um pouco de vocês também, o que é que vocês acham sobre isso, tá bom? Gostaria muito de escutar o que vocês têm a dizer sobre isso que eu estou falando aqui. Pronto, vai comentando aí que daqui a pouco eu vou falando. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem aí sobre a importância de viver por propósito é que, quando você vive por propósito, nada consegue te parar. O segundo ponto, e eu não vou nem me alongar um pouco, não vou me alongar muito aqui nessa live, quando você identificou o seu propósito, e você tem um propósito bem definido na sua vida, e não é simplesmente a remuneração ou o retorno que te move, mas o que te move realmente é o seu ideal de conquistar e de atingir o teu propósito, você tem que buscar um outro fator para que esse fator, posso dizer assim, essa ferramenta possa te ajudar a atingir o seu propósito. E esse fator é conhecimento, principalmente na área ou no nicho, que digamos assim, que você está atuando. Por quê? Quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você se encher de conhecimento, mais você vai poder ajudar ou transbordar de maneira mais assertiva na vida das pessoas. Por que eu estou falando isso? Hoje eu falo muito sobre educação financeira, sobre investimentos, mas eu tive que construir toda uma base de conhecimento, tá certo? Durante alguns anos, para que eu pudesse começar a transbordar e a compartilhar isso na vida de outras pessoas. Tiago, é necessário eu ser um PhD naquilo que eu pretendo ajudar ou gerar transformação na vida de alguém? Não é. Existe uma frase que ela é uma frase de efeito, mas que ela reflete muito isso aqui que eu estou querendo falar para vocês. A frase é o seguinte, ó. Para que você possa treinar uma pessoa que é faixa branca, você não precisa necessariamente ser um faixa preta. Se você for um faixa amarela, um faixa azul, já dá conta de ajudar essa pessoa que é faixa branca. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, tá certo? Mas muitas pessoas ficam procrastinando começar a transbordar na vida das pessoas porque não se acham capacitadas. E eu posso dizer uma coisa, pessoal. Existem centenas, milhares de pessoas precisando do conteúdo que está dentro de você. Existem milhares de pessoas que estão precisando conhecer
experiências que você enfrentou, que venceu e que nesse momento elas estão passando e estão enfrentando. E que por mais tempo que você demora a realizar isso, são pessoas que estão muitas das vezes deixando de ser ajudadas porque você não se acha capacitado, não se acha a pessoa mais ideal, mais perfeita para atuar muitas das vezes ajudando essas pessoas. Então, a partir do momento em que você começa a se colocar para ajudar, para compartilhar, mais você vai se enchendo. Isso aqui é extraordinário. Quando a gente está ligado na fonte, eu posso dizer assim, e a fonte ela vem do alto, quanto mais você transborda, quanto mais você fala, quanto mais você compartilha, mais as coisas vão descendo sobre a sua vida. É impressionante. Não importa a área. Isso aqui que eu estou fazendo, nunca tinha feito. Nunca me imaginaria fazendo uma live ou conversando com pessoas aqui através dessa ferramenta, desse canal chamado YouTube. E por que eu me coloquei a fazer isso? Porque se eu não me colocar para fazer isso agora, eu vou procrastinar isso na maior quantidade de tempo possível. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma aversão muito grande àquilo que é desconhecido. Aquilo que você nunca fez, o seu cérebro vai dar um jeito, a todos os momentos, a levar você a não fazer. Porque ele vai toda hora tentar te sabotar. Você nunca fez, não vai dar certo. E se acontecer isso, se acontecer aquilo, que vai acontecer? Então você vai adiando fazer as coisas, porque você nunca fez determinada coisa. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente me joguei, abri aqui a tela do YouTube, aprendi como é que faz, e estou aqui conversando, compartilhando com vocês, falando sobre propósito. E falando sobre a respeito do meu propósito. Quer falar sobre finanças, sobre investimentos, a educação financeira, como sair das dívidas. Isso é o que eu tenho como propósito da minha vida. E quanto mais pessoas eu puder ajudar, eu vou estar realizado, porque isso é o meu propósito. Mas sabe o que é que acontece, pessoal? É que durante a trajetória e durante o transbordo que você vai realizando em direção a atingir esse seu propósito, invariavelmente, as coisas que você precisa que aconteça na sua vida irão acontecer. Por exemplo, crescimento individual, remuneração, dinheiro, as coisas acontecem, tá certo? Por quê? Porque você está na caminhada de ajudar pessoas. E você, o tamanho, eu sempre falo isso aqui, ó, o tamanho da sua conta bancária, digamos assim, ou do seu patrimônio, da sua riqueza, é do tamanho, ou pode ser do tamanho, do número de pessoas que você consegue ajudar, tá bom? Então, se você consegue ajudar, ou tocar, ou atingir 1.000 pessoas, tá certo? Esse é o tamanho da sua riqueza. Se você consegue trabalhar isso para aumentar para 10 mil, 20, 1 milhão, então quanto mais pessoas você consegue ajudar, pessoal, muito mais vezes isso vai retornar para você. E isso só é possível quando você tem um propósito bem definido para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no nosso grupo tem pessoas que estão terminando de fazer faculdade, mas estão totalmente perdidas, tá certo? Não sabem o que vão fazer da vida, mesmo bem próximo de terminar a faculdade. Porque aquilo era simplesmente uma meta, um objetivo, não sei se dessa pessoa, ou por pressão social dos pais, eu não sei, mas era simplesmente um objetivo, terminar a faculdade, ter um diploma. Isso não é o seu propósito. E muitas das vezes a gente esquece disso, né? Nós não nascemos para ser um engenheiro, um médico. Não, nosso propósito é muito mais do que isso. E quando você entende isso, tua vida vai dar um salto gigantesco em todas as áreas que estão ao seu redor. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender, tá certo? Mas o propósito é quem define a nossa trajetória, é quem define a nossa linha, por onde a gente vai percorrer na nossa trajetória. É o nosso propósito. Por que muitas pessoas vivem uma vida inteira e chegam no final da vida, parece que não fez nada, porque nunca teve um propósito definido na vida. E essa live aqui, pessoal, é para instigar vocês a começar a despertar um propósito específico. E não importa onde você mora, quem está ao seu redor, em que ramo você atua, defina um propósito. E não tem propósito maior, ou melhor, ou mais remunerado do que poder ajudar pessoas. Tiago, eu vou ajudar pessoas como? Se eu não sei nada, não sei de nada, estou começando aqui do zero. Ruim ou, digamos assim, não seria normal se você não estivesse começando do zero.
Todos nós começamos do zero. Ninguém começa já lá de cima, tá bom? Todos nós começamos do zero. Então, comece a identificar pontos ou áreas na sua vida em que você sabe que domina, tá bom? Existem pessoas precisando dessa ajuda. Você não imagina, mas existem pessoas precisando da ajuda, desse conhecimento que você tem, por menor que seja, ou por insignificante, ou por não valioso que você acha que não seja. Mas existem pessoas precisando desse conhecimento, precisando dessa informação. Hoje, o que mais as pessoas precisam não é de um produto. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender. Não é de um super conteúdo. A internet ela está cheia de conteúdo. Se você abrir hoje o Google, ou aqui mesmo o YouTube, o Instagram, e pesquisar sobre investimento, como começar a investir, qual é o melhor investimento, qual ação comprar, vai estar entupida, a internet estará entupida de conteúdo e de informação sobre qualquer coisa que você pesquisar. Mas isso não é o suficiente para mudar a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas não precisam de informação, elas não precisam de conteúdo. As pessoas precisam de outras pessoas que acreditem nela, que invistam nela, que realmente entenda, compreenda e ajude elas nas suas necessidades. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas quando você entender isso que eu estou falando para vocês, pessoal, independente da área que você estiver atuando, vai ser um salto gigantesco, enorme, enorme na vida, em todas as áreas, financeira, pessoal, de tudo. Tá bom, pessoal? Então, o primeiro ponto, entender a diferença entre meta, objetivo, para propósito. O segundo ponto, entender que se você não tiver um propósito bem definido, você vai parar, inevitavelmente, tá certo? E aqui, dentro desse segundo ponto, a necessidade de você buscar conteúdos, buscar conhecimento, agregar valor em você, para você também transbordar na vida de outras pessoas. E, continuando aí nesse segundo ponto, transbordar isso para a vida de outras pessoas. Pessoal, eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre investimentos, para falar sobre finanças, para falar sobre educação financeira, tá certo? Existem milhares, centenas de pessoas muito mais capacitadas do que eu. Mas isso não me fez parar. Tiago, um nicho, digamos assim, né? O nicho de investimento é um nicho que já tem muitas pessoas atuando, com certeza. Mas qual é o que eu posso dizer assim, o meu diferencial para essas outras pessoas? É que eu consigo tratar de maneira individual com as pessoas que estão ao meu redor, ou próximos a mim. E essas pessoas que estão na internet são pessoas distantes, muitas das vezes. São pessoas que não têm um atendimento mais individualizado. E o objetivo maior meu não é criar essa distância, é exatamente aproximar, tentar entender, tentar realmente ajudar pessoas nas suas particularidades e individualidades, no 1 a 1. Eu acho que é isso que realmente faz a diferença, tá bom? Então, entendendo esse ponto 1, 2, eu quero aqui já caminhar para encerrar, estamos com 25 minutos de live, e o meu objetivo realmente não é demorar. E vamos estar fazendo mais lives aqui, pessoal, tá bom? Eu acho que é bem interessante aqui essa ferramenta, essa proposta, tá certo? E eu creio que a gente vai estar com mais pessoas aqui, se Deus quiser, nos próximos conteúdos. E se vocês quiserem deixar sugestão também de conteúdo lá no nosso grupo, deixem, tá bom? E eu vou estar trazendo conteúdo. Se quiserem conteúdos mais técnicos na parte de investimento também, posso compartilhar com vocês aqui também, tá bom? Meu objetivo aqui é ajudar vocês, pessoal, é transbordar na vida de vocês aquilo que eu tenho buscado de conhecimento, aquilo que eu tenho sido cheio, eu quero realmente distribuir, porque foi isso que mudou a minha realidade há alguns anos atrás. E por último, para que você tenha um propósito blindado, bem definido, e não desista no meio da caminhada. Muito importante. Ponto 1, ponto 2, esse ponto 3 é valiosíssimo. Escolha a dedo as pessoas que vão estar ao seu redor. Selecione assim como se fosse você estivesse selecionando alguém para uma vaga da sua empresa. Imagine que você tem uma empresa, tá certo? E essa empresa não é nada mais do que a sua vida, o seu dia a dia. Então, avalie, faça uma seleção, um filtro muito grande das pessoas que vão ter legalidade para estar ao seu lado. Por que eu estou falando isso? Porque tem um livro, eu já pegar aqui para mostrar para vocês.
eu tenho um livro aqui, não sei para onde é que ele está aqui. Depois eu mostro para vocês. Um livro de um autor chamado Tim Ferriss, que é Trabalhe 4 horas por semana. Não sei se alguém já leu, se já tiver lido, coloca aqui nos comentários. Um livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana. E uma das partes mais interessantes, ele vai falar de muitos assuntos sobre como você automatizar o seu dia a dia, o seu trabalho. Mas uma das coisas mais extraordinárias que eu achei, que ele escreveu nesse livro é: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O que isso significa, Thiago? É que o seu comportamento, as suas atitudes, a forma como você se veste, a forma como você se posiciona diante de determinados assuntos políticos, religiosos, o seu salário, o seu carro, a sua casa, isso aqui é loucura. Tudo isso vai ser muito parecido com as 5 pessoas que mais você convive. Então, se você está convivendo no seu dia a dia, se ao seu redor só tem pessoas que são negativas, pessoas que não pensam em ter um futuro melhor, pessoas que não pensam em ter prosperidade, digamos assim, pessoas que não pensam em melhorar, se você está rodeado, cercado dessas pessoas, eu sinto muito, mas invariavelmente, ou menos que você não queira, as suas atitudes elas vão ser moldadas pela média dessas 5 pessoas que estão ao seu redor. O que foi que mudou a minha realidade, mais ou menos no ano de 2015? Sabe o que foi que mudou a minha realidade no ano de 2015, pessoal? Foi exatamente criar uma conta no Instagram. Até 2015 eu não tinha uma conta no Instagram. Em 2015 eu criei uma conta no Instagram. E ali foi o começo da mudança. Por quê? Porque quando eu crio uma conta no Instagram, o Instagram ele te permite conviver, podemos dizer assim, vivenciar, participar do dia a dia de qualquer pessoa da face da Terra. Então, Tiago, eu escuto muitas pessoas quando estou conversando sobre esse assunto aqui, pessoas que falam assim: Tiago, eu gostaria muito de ter novos relacionamentos, de me envolver com pessoas que estão em outro patamar, ou no patamar que eu quero atingir, mas infelizmente eu não tenho como me mudar. As pessoas que estão ao meu redor, as minhas vizinhanças, o meu trabalho, são pessoas que, sabe, não estão com a mesma mentalidade que eu estou, então não tem como eu mudar isso. E aí eu respondo para ela: tem, porque eu mudei. Eu convivia com pessoas no setor que eu trabalho, que são pessoas totalmente negativas, pessoas endividadas. E como que eu consegui mudar isso? Em 2015, quando eu criei uma conta no Instagram. Por quê? Porque você consegue seguir somente pessoas que estão num alto nível. E foi aquilo ali que começou a mudar a minha realidade financeira. Porque eu passei a seguir educadores financeiros, investidores, empreendedores, pessoas que tinham uma visão de mundo que eu não tinha ou nunca tinha tido, tá bom? Quando eu comecei a ver o dia a dia daquelas pessoas falando sobre investimento, falando sobre prosperidades, falando sobre liberdade financeira, aquilo ali mudou a minha mente por completo. E aí eu comecei a buscar cursos para a área financeira, curso de como sair das dívidas, curso de como renegociar dívidas, curso de como fazer portabilidade de dívidas. Tá? Então, eu comecei a mudar completamente a minha visão, a minha mente, começou a pensar diferente, somente porque eu mudei o meu círculo, o meu ambiente de convívio. E nem foi físico, somente o convívio digital. Parecia que eu estava ali, no dia a dia, convivendo com aquelas pessoas. Então, o terceiro ponto aqui é selecione quais serão as pessoas que irão influenciar a sua vida. Tá certo? Selecione a dedo essas pessoas. E o Instagram, você tem uma oportunidade muito grande de conviver somente com pessoas que estão aonde você queria chegar, ou no patamar que você queria chegar. Tá certo, pessoal? Esse livro, depois eu vou postar lá no Instagram e no grupo também, é do Tim Ferriss, Trabalho 4 horas por semana. O livro é excelente. Então, pessoal, era isso que eu tinha aqui para conversar com vocês. Logo, logo eu vou estar trazendo mais conteúdos, tá bom? E espero que vocês tenham gostado de verdade aqui dessa meia horazinha que a gente está. E foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Agradeço demais pela atenção. O ativo mais valioso que temos, pessoal, hoje, ou em todos os momentos, é o tempo, é a atenção, tá bom? E eu não tenho como pagar, eu não tenho como retribuir o tempo que vocês disponibilizaram aqui para me escutar. Porque vocês não sabiam se ia ser algo que ia agregar na vida de vocês, mas vocês confiaram o tempo de vocês. Isso aqui é algo que já me paga.
Não sei se vocês conseguem me compreender. Você ter a atenção de 5 pessoas, de 9, de 10 pessoas, durante 30 minutos, deixaram de fazer o que estavam fazendo, pararam a sua vida para escutar alguém falar. Então, é o meu tempo individual contra o tempo aqui de 6 pessoas, 5, 7, 10 pessoas. Então, essa conta ela não fecha. Então, muito obrigado. Tá certo? Espero que tenham realmente gostado. E o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês era esse, a importância de viver uma vida por propósito. Defina o seu propósito, tá bom? Defina o que você quer gerar de transformação na vida de alguém que está ao seu redor. Quando você definir isso, quando você realmente definir isso, colocar isso no seu coração, e isso estiver ardendo dentro do seu coração, nada vai poder te parar. Nada. Então, mesmo que você não seja vulnerável, você não para. Mesmo que pessoas não estejam te dando atenção, você não para. Porque você vive uma vida por propósito. E viver uma vida por propósito, ela é muito mais rica do que simplesmente viver uma vida correndo atrás do dinheiro. Tá certo? E o jogo não é dinheiro. A riqueza, pessoal, não é dinheiro. A prova disso é que a Venezuela, ela imprime milhares e milhares de dinheiro. E as pessoas estão lá cada dia mais miseráveis, porque o problema não é o dinheiro. A riqueza não está no dinheiro, tá certo? A riqueza está em você entender o seu propósito e correr atrás desse propósito, identificar esse propósito e poder ajudar mais pessoas. Tá certo, pessoal? Quero agradecer a todos vocês, Geis, Gileno, Cleiton, a Jesse, Pedro Rubens, tá bom? Isaac, muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe e eu vou estar trazendo mais conteúdo aqui nessa ferramenta, tá bom? Fique com Deus, até a próxima.